Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Mais um massacre de presos no país, desta vez no Rio Grande do Norte, e com pelo menos 26 mortes. Há suspeitas do governo local de que há outros corpos em Alcaçuz. Aqui em Brasília, o governo federal tem uma série de reuniões esta semana para discutir com os governos estaduais a adesão ao Plano Nacional de Segurança. E na área da saúde, você vai conferir com a gente que a Anvisa aprovou pela primeira vez o registro de um medicamento à base de maconha. Tudo isso a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa esta semana falando justamente da crise carcerária no país, com mais esse episódio de massacre de presos, desta vez ocorrido no Rio Grande do Norte. Quem tem as informações para a gente, diretamente da Agência Brasil, é Carolina Pimentel. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Presos aí da penitenciária de Alcaçuz, que fica na região metropolitana de Natal, voltaram a se rebelar hoje, um dia após um motim na unidade que durou 14 horas no fim de semana e deixou pelo menos 26 mortos. Na manhã de hoje, os presos subiram nos telhados do presídio, muitos com barras de ferro e alguns até com facas, e só desceram do local depois da entrada de policiais do BOPE no início da tarde, por volta de 1 da tarde. A polícia e agentes de segurança continuam no local e o clima é tenso. Inclusive, segundo informações da TV Universitária do Rio Grande do Norte, que é parceira da TV Brasil, o clima no local é tenso. Inclusive, há uma ameaça de uma nova rebelião. Grupos de facções rivais voltaram aos telhados da unidade aí da penitenciária de Alcaçuz. A primeira rebelião que ocorreu no fim de semana foi motivada por brigas entre integrantes de facções rivais, facções criminosas rivais. 6 presos que comandaram essa rebelião no fim de semana já foram identificados segundo o governo. Mas a situação, Rosiane, na penitenciária é tão crítica que, inclusive, a Secretaria de Segurança pediu que a Companhia de Água e Esgoto faça uma inspeção nas fossas no interior do presídio, porque há suspeita de mais corpos dentro da unidade. Teve também uma rebelião na cadeia pública de Raimundo Nonato. Os presos colocaram fogo em colchões e tentaram chegar a uma ala onde ficam detentos ameaçados de morte, mas eles foram impedidos pela polícia. Segundo o governo, não houve fugas e a situação está controlada na cadeia pública, mas na penitenciária de Alcaçuz a situação é tensa. Rosiane. Obrigada, Carolina. A gente continua falando sobre esse problema no sistema carcerário. Agora a gente vai conversar com Maíra Heine nos estúdios da Rádio Nacional, porque esta semana vai ser marcada por uma série de reuniões envolvendo aí o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Tem reunião também com o presidente da República, Michel Temer. E hoje, inclusive, já houve uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Maíra, quais são as informações? É isso mesmo, Rosiane, boa noite. Na próxima quarta-feira, defensores públicos de todo o país estarão reunidos para definir a realização de mutirões carcerários. É uma tentativa aí de desafogar o sistema penitenciário. O encontro foi anunciado pelo defensor público geral, Carlos Eduardo Paes, após audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Em conversa com a ministra, o defensor também falou sobre mutirões no Amazonas, onde aconteceu o primeiro caso que desencadeou a crise no sistema penitenciário no dia 1º de janeiro. Após esse e outros casos, a Defensoria Pública da União protocolou um pedido no Supremo para que a Corte determine que os juízes do Estado soltem presos para acabar com a superlotação das penitenciárias locais. O defensor-geral explicou que a ideia é analisar o processo de cada preso para ver quais têm condições de progredir de regime, passando do fechado para o semiaberto ou aberto. A ministra Carmen Lúcia não definiu um prazo para que o Supremo analise esse pedido, mas a medida é criticada por algumas organizações. A Associação dos Magistrados Brasileiros, por exemplo, já se manifestou afirmando que o pedido da Defensoria Pública pode gerar um grave dano social. Por meio de nota, a entidade disse que se a cada rebelião o Poder Judiciário determinar a soltura de presos, organizações instaladas nos presídios vão ter aí o controle do Estado.
E ainda sobre segurança pública, Rosean, amanhã o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reúne com todos os secretários de segurança pública do país. A intenção é discutir medidas imediatas para a crise no sistema penitenciário brasileiro e implementar medidas previstas no Plano Nacional de Segurança. Também amanhã, os tribunais de justiça devem apresentar os números de presos ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi acertado em uma reunião na última semana, onde a ministra Carmen Lúcia pediu esse balanço aos presidentes dos TJs. No encontro, ela também pediu agilidade aos desembargadores no julgamento dos processos. Rosean. Obrigada, Maíra. Em relação a esta reunião de amanhã do ministro da Justiça, será lá no Ministério mesmo, com os secretários desta área de segurança pública, né? Às vezes, dependendo da unidade da federação, o nome muda do cargo, às vezes é secretário de sistema penitenciário, secretário de segurança, enfim. O que importa é que a discussão é realmente sobre a crise carcerária no país. Aí, na quarta-feira, haverá também uma reunião do presidente da República, Michel Temer. Hoje, inclusive, Temer e Alexandre de Moraes tiveram uma conversa pela manhã no Palácio do Planalto. E aí ficou decidida esta agenda aí. Tem esta reunião de amanhã do ministro da Justiça com os secretários. Na quarta-feira, Michel Temer recebe os governadores do país inteiro no Palácio também. E aí, nesta reunião, os governadores vão assinar ali os termos para adesão ao Plano Nacional de Segurança, porque muitas das medidas desse Plano Nacional de Segurança dependem, de fato, da atuação dos estados. A gente lembra que, pela Constituição, segurança é uma questão estadual. O governo federal ofereceu ajuda, tem apoiado também com o envio de homens da Força Nacional quando há esta solicitação, e aí apresentou, no início desta crise carcerária deste ano, esta proposta do Plano Nacional de Segurança, que tem, entre outras medidas, a instalação de um sistema interligado de inteligência das polícias federal e estaduais. Então, há uma dependência direta desta adesão dos estados, e os governadores estarão com o presidente Temer na tarde da próxima quarta-feira aqui em Brasília. Em relação à Força Nacional, só para fazer também uma observação da situação lá no Rio Grande do Norte, que Carolina Pimentel ressaltou sobre essa situação tensa que se está vivendo no estado. A Força Nacional já está atuando no estado do Rio Grande do Norte. Este ano mesmo já teve prorrogação do período de atuação da Força lá no estado, porque no ano passado o Rio Grande do Norte já havia feito essa solicitação diante de uma crise na área de segurança e uma crise no próprio sistema carcerário do estado. Então, essa atuação, não houve uma necessidade de fazer uma nova solicitação agora, mas a Força já está atuando no estado também. A gente continua falando sobre crise carcerária, mas agora para saber bastidores, porque o repórter da Agência Brasil, Marcelo Brandão, que a gente sabe que você tem acompanhado aqui com a gente, ele está lá em Manaus desde a semana passada, tem procurado os bastidores, tem trazido as informações atualizadas diariamente, e Marcelo vai contar um bastidor assim chocante para a gente hoje sobre a situação lá nos presídios de Manaus, porque ele conversou com um juiz que é responsável por grande parte lá da análise dos processos dos presos do Compage. Ele conta para a gente declarações que o juiz deu, né, nesta conversa com ele. Vamos ouvir, Marcelo, foram realmente informações chocantes. Boa tarde, Rosiane, tudo bom? Eu conversei com o juiz Luiz Carlos Valois, ele é titular da Vara de Execuções Penais do Amazonas. Ele esteve lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, durante a rebelião no início do ano. Ele foi lá para ajudar nas negociações de liberação dos reféns e ficou horrorizado com o que ele viu. E eu conversando com ele sobre as prisões aqui do Amazonas, ele falou que Manaus não fica nem entre as 10 piores do país. Diz que já viu muita coisa pior, inclusive no interior do Amazonas, do tipo homem preso com mulher, com menor de idade, cela de chão batido, coisas assim. E saindo um pouco desse tema, hoje de manhã o governo do Amazonas confirmou o afastamento do comandante-geral da Polícia Militar. O Augusto Sérgio Pereira saiu e no lugar dele entrou o coronel da Polícia Militar também, David de Souza Brandão. Os relatos e fontes daqui do governo do estado é de que Augusto Sérgio, né, o que saiu agora, teve um comportamento apático desde o início da crise. Lembrando que a Polícia Militar teve que se dividir aí entre cuidar da segurança nas imediações dos presídios e também da segurança das ruas. Aí quando a Força Nacional chegou, na semana passada, deu um alívio para a PM. É com você, Rosiane. Obrigada, Marcelo. A gente continua neste assunto. Agora é Carolina Pimentel que traz informações para a gente sobre problemas no Paraná.
Rosiane, antes de falar do Paraná, uma informação que chegou há pouco, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, disse na rede social Twitter que vai pedir ao governo federal um maior efetivo da Força Nacional no estado. Lembrando que você disse há pouco, a Força Nacional está no Rio Grande do Norte desde setembro e na semana passada o Ministério da Justiça já tinha prorrogado a permanência da Força Nacional. Agora o governador disse na rede social Twitter que vai pedir um maior efetivo ao governo federal. Agora, falando do Paraná, ontem presos explodiram o muro da penitenciária de Piraquara, que fica na região metropolitana de Curitiba, e fugiram. 28 detentos escaparam e 2 morreram baleados em confronto com a polícia. De madrugada, houve um tumulto entre os presos e, neste momento, um grupo aproveitou que os agentes estavam desatentos e explodiu o muro da unidade. Do lado de fora, 15 homens armados deram cobertura para a fuga. Os presos atiraram nos policiais, que estavam nas guaritas e também ali perto do presídio. Os presos estavam armados com pistolas, fuzis e metralhadoras que foram aí apreendidos pela polícia. Na fuga, 4 detentos fizeram uma família refém em Aras. Esses 4 presos foram recapturados. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente tem informações também sobre uma tentativa de fuga que existia em Pernambuco, mas esse plano terminou sendo descoberto. Vamos conferir então as informações. Nossas polícias já estão em alerta desde outubro do ano passado, em um momento em que nós identificamos que havia uma guerra entre facções em andamento. Elas já estão em prontidão, tanto é que a resposta hoje ela foi adequada sobre a ótica policial, e nós precisamos somar ações ostensivas também no exterior do estado, também em Londrina, em Cascavel, em Foz do Iguaçu, onde pode haver atuação do crime organizado também. Só fazendo uma correção, esta declaração, no caso, era de Wagner Mesquita, que é o secretário de Segurança do Paraná. Agora, só para eu confirmar aqui com a produção, a gente tem informações também de um problema em Pernambuco, né? Deixa eu ver se a gente tem essa informação já disponível. Então, vamos ouvir o que a Sumaia tem a nos dizer. Foi preso no sábado o último foragido de uma fuga ocorrida na penitenciária de segurança máxima de Tacaimbó, Agreste de Pernambuco. O fugitivo foi recapturado no município de Santa Cruz. A fuga ocorreu na última quinta-feira, 12 de janeiro. Os outros 3 presos foram encontrados um dia depois de escaparem, nas proximidades da cidade de Casinhas, no Agreste pernambucano. Segundo o Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Pernambuco, o grupo escapou depois de fazer um buraco na parede da cela. De acordo com nota divulgada pela Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado, um procedimento disciplinar foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. A penitenciária de Tacaimbó foi inaugurada em abril de 2016. São 4 alas com capacidade para 676 presos. O presídio de segurança máxima custou 30 milhões de reais. A primeira fuga ocorreu ainda no ano passado, em novembro, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, por causa de uma falha na construção do presídio. Ainda sobre problemas carcerários, hoje o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, falou sobre ameaças e riscos envolvendo aí grupos criminosos, mas disse que não havia esse risco agora em São Paulo de ataques do PCC. Quem tem informações para a gente diretamente de São Paulo é Vanessa Casalino. Aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin negou que exista a possibilidade de rebeliões e ataques da facção Primeiro Comando da capital nos presídios do estado. O governador foi informado sobre o vazamento de um documento interno que a TV Brasil obteve da polícia, que alertava para essa possibilidade. Geraldo Alckmin disse que o serviço de inteligência da Polícia Paulista faz monitoramento 24 horas por dia de todos os presos da organização e de suas lideranças que estão presas. Segundo o governador de São Paulo, as lideranças das organizações criminosas são mantidas em penitenciária de segurança máxima e em regime disciplinar diferenciado. Para Geraldo Alckmin, São Paulo ainda possui as penitenciárias mais seguras do Brasil. Mas em 2006, apesar de todo esse sistema de segurança e de isolamento de lideranças do crime organizado, os criminosos realizaram uma traumática série de rebeliões que, na época, chocaram e paralisaram o Brasil.
Olha aí, problemas que ocorrem nas penitenciárias brasileiras também são registrados nos Estados Unidos. A nossa correspondente, Leandra Felipe, foi verificar, estudar como que era o sistema lá e constatou problemas semelhantes. Prisões superlotadas, guerra entre gangues e a dificuldade de estabelecer programas educativos eficazes na ressocialização dos presos são algumas das semelhanças entre os sistemas penitenciários no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui, nós entrevistamos com exclusividade o juiz federal norte-americano Peter Messett. Ele já viveu no Brasil e participou de projetos junto ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ele acompanhou a repercussão dos 2 massacres em presídios brasileiros, no Amazonas e em Roraima, e disse que observa problemas comuns entre os 2 modelos. A população encarcerada nos Estados Unidos tem cerca de 2.300.000 pessoas e é a maior do mundo. O juiz afirma que, no curto prazo, a iniciativa mais importante é mapear as gangues formadas no interior prisional e separá-las, para equilibrar as forças de lideranças criminosas. Os Estados Unidos têm mais de 6.000 presídios, entre federais, estaduais e locais. Boa parte dos presídios estaduais é administrada por empresas privadas, em um formato semelhante ao do presídio de Manaus. O modelo vem sendo muito criticado porque houve denúncias de corrupção e superfaturamento em algumas concessões. Olha, aí no próximo bloco você vai conferir com a gente várias informações de serviço, por exemplo, na área de educação e saúde. Fica aí, a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você conferiu conosco os detalhes sobre mais um massacre de presos que ocorreu neste fim de semana, desta vez no Rio Grande do Norte. E agora há pouco, inclusive, o governador do estado pediu reforço no número de homens da Força Nacional. A Força já está atuando no estado do Rio Grande do Norte, mas ele quer um efetivo maior. Você verificou também que foram registrados problemas em penitenciárias em outros locais no país, como Pernambuco e Paraná. Neste bloco, a gente começa falando sobre serviço. E quem traz informações para a gente da Rádio Nacional é Maíra Heinen, que tem aí informações importantes para você se organizar na área de educação. É isso aí, Rosiane, sobre FIES. 1.390.000 alunos de todo o Brasil precisam renovar os contratos no sistema informatizado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O sistema foi aberto hoje para a renovação desses contratos. As universidades já informaram ao fundo se o estudante continua matriculado e se ele teve aproveitamento acadêmico acima de 75% das matérias cursadas. Agora, o aluno deve receber uma mensagem eletrônica ou pode, por iniciativa própria, acessar o sistema no portal do CIS-FIES, o cisfies.mec.gov.br, e preencher as informações requeridas. E ainda sobre educação, Rosiane, essa é para quem fez o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está aí ansioso pelos resultados. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que o resultado do Enem será divulgado na próxima quarta-feira, um dia antes do previsto. O MEC não explicou o motivo dessa antecipação. A nota do Enem serve para conseguir o certificado de conclusão do ensino médio e pode garantir vagas em universidades públicas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, em universidades particulares pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, e para conseguir financiamento pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Maíra. A gente continua com prestação de serviços, desta vez com Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil. Teve uma aprovação, um registro aí pela Anvisa de medicamento à base de maconha, né, Carolina? Isso mesmo, Rosiane. Pela primeira vez, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu o registro para um remédio à base de maconha no Brasil. O remédio chamado Mevatil é indicado para o tratamento de adultos que tenham espasmos relacionados à esclerose múltipla. Esse remédio só poderá ser comprado com receita médica. Ele já é usado em 28 países, entre eles os Estados Unidos, a Alemanha e Dinamarca. A empresa britânica fabricante do remédio
remédio garante que não há risco de o paciente ficar dependente. Rosiane. Obrigada, Carolina. Agora, teve informações hoje também na área de previdência, né? Porque tem um pente fino, uma revisão que está sendo feita nessa área e teve também decisão aí em relação ao reajuste de aposentadorias acima do mínimo. Teve sim, Rosiane. As pensões e aposentadorias acima de um salário mínimo vão ter um reajuste de 6,58% este ano. Esse reajuste foi calculado aí com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado na semana passada pelo IBGE. Com isso, a correção desses benefícios vai ser maior que o aumento do salário mínimo. E o governo publicou hoje também as regras para a revisão das aposentadorias por invalidez e do auxílio-doença, que são concedidos pelo INSS. O INSS vai convocar os beneficiários para fazer uma perícia médica, segurados que recebem esse benefício por incapacidade há mais de 2 anos. A convocação não inclui os aposentados com mais de 60 anos que não tenham retornado ao trabalho. Então, esses aposentados não vão ser convocados, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente inicia hoje e durante toda esta semana você vai acompanhar aqui com a gente uma série sobre as mudanças que estão sendo propostas nesta área da Previdência. Eu fiz uma entrevista com o ex-secretário nacional de Previdência, que é consultor da área orçamentária, especificamente desta área de Previdência, aqui na Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim. Ele dividiu por temas, que a gente a cada dia da semana vai trazer um tema dizendo como funciona hoje e como que passa a ser de acordo com a proposta que foi enviada pelo governo federal aqui para o Congresso Nacional. Lembrando que o argumento do governo, que inclusive é um argumento que o Leonardo Rolim também faz, é que a Previdência tem um rombo orçamentário muito grande e que é preciso passar por alterações agora para garantir que vai continuar existindo sempre, para não entrar num colapso que termine ameaçando as próximas gerações. Então, algumas mudanças vão ser necessárias. Ao longo do mês também, no próximo mês, quando o Congresso voltar às atividades normais, a gente vai ouvir muito sobre este assunto aqui e fazer debates com oposicionistas e governistas a respeito do tema. Mas nesta série, esta semana, Leonardo Rolim vai apenas explicar para a gente como é hoje e o que muda pela proposta. Ele começa falando sobre a regra de tempo para aposentadoria de mulheres. Bom, hoje a mulher precisa ter 30 anos de contribuição, enquanto o homem precisa de 35, ou seja, 5 anos a menos de contribuição. Na idade, a mesma coisa. No regime geral, ou seja, no INSS, na Previdência Urbana, o homem precisa ter 65 anos de idade e a mulher 60. Na Previdência Rural, o homem precisa ter 60 de idade, a mulher 55. Essa idade, 60 e 55, é a mesma para o servidor público. Ou seja, a mulher tem 5 anos a menos de exigência na idade para se aposentar e 5 a menos de tempo de contribuição. A PEC, ela prevê as mesmas regras para homens e mulheres, 65 anos de idade e 25 de contribuição. Na maioria dos países, ou igualou ou está em fase de transição, ou seja, já foi aprovada uma lei em que vai igualar daqui a 10, 5, 15, 20 anos. Então, praticamente todos os países hoje já têm regras iguais. Olha, gente, nesse encerramento de jornal, eu vou somente lembrar que tem esta semana o Fórum de Davos, na Suíça, e a nossa repórter Aline Moraes tem informações diretamente de lá, inclusive sobre a lista de bilionários do planeta. Na véspera do encontro, a ONG Oxfam trouxe novos dados sobre a desigualdade no mundo e que mostram que ela é ainda maior do que se pensava. Segundo o relatório, apenas 8 pessoas, aliás, 8 homens, concentram uma riqueza que equivale ao que possui a metade mais pobre do mundo, ou seja, mais de 3,5 bilhões de pessoas. Um outro relatório, desta vez do próprio Fórum Econômico Mundial, também divulgado hoje, faz uma proposta de um novo modelo
modelo de desenvolvimento econômico que não leva em consideração apenas a riqueza de um país, mas também as necessidades do povo. E agora à noite, no pronunciamento de boas-vindas, o criador do Fórum Econômico fez menção exatamente a esse tema como um dos principais do encontro, a necessidade de colocar a inclusão social na equação do crescimento econômico. É com você, Rosiane. Obrigada. Ao longo da semana, a gente vai trazer outras informações sobre as discussões de autoridades mundiais neste fórum na Suíça. É um fórum tradicional e que todos os anos o Brasil participa, sempre aí com esse foco de prestar atenção como que vai ser esse enfrentamento das desigualdades sociais no mundo. Então, isso deve realmente chamar muita atenção esta semana. Várias autoridades brasileiras embarcaram. O ministro da Fazenda, inclusive Henrique Meirelles, viajou e está participando deste fórum também. Mas amanhã você confere com a gente e a gente vai ficando por aqui. Eu me despeço e aguardo você até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, Carolina Pimentel. E boa noite, Maíra Rain. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.